Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro em São Sebastião, nos bairros Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Eu estou hoje aqui gravando a nossa 32ª videoaula, a quarta do mês de agosto de 2020. Bom, na última aula nós terminamos a biografia de Molière, falamos um pouco dele e hoje nós vamos iniciar o histórico de algumas de suas peças, começando com uma das mais famosas, Dom Juan. A peça Dom Juan, ou Le Festin de Pierre, é uma tragicomédia em 5 atos escrita por Molière, que estreou no Palácio Royal em 15 de janeiro de 1665. A sinopse dessa peça, que foi baseada no Malandro de Sevilha, do espanhol Tirso de Molina, apresenta um personagem fiel, sedutor, libertino, blasfemo, valente e hipócrita, chamado Dom Juan. Dom Juan é um aristocrata bon vivant, residente na Sicília, na Itália, que coleciona conquistas amorosas, seduzindo moças da nobreza e criadas com o mesmo êxito. A única coisa que o interessa é a conquista, e ele abandona as mulheres tão logo aproveita-se delas. Suas conquistas despertam inimizades que o obrigam a bater-se em duelos, aos quais também não se furta. Ponteia com cinismo seus relacionamentos com as pessoas de seu meio e questiona dogmas religiosos. Incapaz de resistir a um desafio, Dom Juan terá então que encarar o repto final, que é um jantar com a estátua do comendador, que o levará para o além. Reações a esta obra. Esta obra de Molière despertou uma enorme polêmica e fez com que as pessoas devotas se levantassem contra ela. A peça, escrita imediatamente após a Tartufo, no qual Molière fustigava a hipocrisia de alguns beatos, pareceu aos olhos de alguns religiosos da sua época uma apologia à libertinagem. O único defensor da religião parece ser o criado Sganarella, para quem ela se assemelha muito mais à superstição e cujo papel cômico é evidente. A peça passou a sofrer ataques de todo tipo a partir de sua segunda encenação. Pediu-se a Molière que suprimisse determinadas cenas, como a do pobre, por exemplo, e alguns diálogos que aparentemente zombavam da religião. Somente em 1682 conseguiu-se publicá-la, e em versões censuradas. Apenas em 1884 a peça voltou a ser representada de acordo com a versão original, ou seja, 200 anos depois. As intenções de Molière. Molière alimentava a ambiguidade sobre suas intenções ao descrever um personagem que não é totalmente negativo. É inteligente e valente, e seus duelos verbais contra Sganarelle, contra seu credor e contra o seu pai, vence por larga margem. Por outro lado, o seu cinismo e a sua hipocrisia foram feitos para causar repugnância ao espectador. De fato, a peça é uma reflexão sobre a libertinagem e seus excessos. Molière é partidário do livre pensar, mas respeita as convicções religiosas. Ele ataca todas as formas de hipocrisia, tanto a do devoto Tartufo como a do libertino Dom Juan, capaz de tudo para satisfazer os seus instintos. O final de Dom Juan serve de conclusão moral. O cinismo e a hipocrisia do personagem são castigados com a morte. O personagem de Sganarelle age como contraponto, serve para dar humanidade e comicidade a uma obra que sem ela seria bastante sombria. O personagem Dom Juan. Alguns encaram Dom Juan como um protótipo do descomedimento. Ele é um grande senhor, malvado, de enorme insolência. Dom Juan maneja com maestria a ironia e o sarcasmo, a impertinência e a ofensa, a falta de respeito e a blasfêmia. Personifica a luta desapediada entre o classicismo e o barroco. Algumas frases de Dom Juan na peça. A primeira delas: não há mais vergonha nisto agora. A hipocrisia é um vício da moda e todos os vícios da moda passam por virtudes. A personagem do homem de bem é a melhor de todas as personagens que se pode desempenhar hoje em dia. E a profissão de hipócrita tem vantagens maravilhosas. É uma arte cuja impostura é sempre respeitada e o que quer que se descubra, nada se ousa contra ela. Uma outra frase da peça fala assim: não deixarei de maneira alguma meus doces hábitos, mas terei cuidado de esconder-me e divertir-me-ei com pouco ruído.
que se eu vier a ser descoberto, verei, sem me abalar, toda a cabala tomar em mãos os meus interesses, e serei defendido por ela para com e contra todos. Enfim, está aí o verdadeiro meio de se fazer impunemente tudo o que eu quiser. Eu me promoverei a censor das ações de outrem. Julgarei mal todo mundo e só terei boa opinião de mim mesmo. Desde que me tenha chocado, mesmo que seja pouco, não perdoarei jamais e guardarei docemente um ódio irreconciliável. Farei o vingador dos interesses do céu, e, sob este pretexto cômodo, afastarei meus inimigos. Eu os acusarei de impiedade, e saberei desencadear contra eles zelos indiscretos, que, com a autoridade que lhes é própria, sem conhecimento de causa, gritarão em público contra eles, e que os abaterão de injúrias e os condenarão altamente. É assim que se deve aproveitar as fraquezas dos homens, e que um sábio espírito se acomoda aos vícios do seu século. Essas duas frases, ditas por Dom Juan, mostram o quanto ele era egoísta, o quanto ele só pensava em si mesmo e tirar proveito de tudo e de todos. Agora vamos falar sobre alguns filmes que foram feitos baseados na peça Dom Juan. Vamos falar sobre 4 adaptações cinematográficas. Os filmes de 1934, chamado A Vida Privada de Dom Juan. O de 1948, chamado As Aventuras de Dom Juan. O de 1991, Dom Juan no Inferno. E o mais famoso, de 1996, Dom Juan de Marco. Começamos com o de 1934, A Vida Privada de Dom Juan. A Vida Privada de Dom Juan é um filme de comédia-drama britânico de 1934, dirigido por Alexander Korda e estrelado por Douglas Fairbanks como o Dom Juan, Marley Oberon como Antonita, uma dançarina de temperamento apaixonado, e Benita Hume como Dona Dolores. O filme foi o último papel de Fairbanks no cinema, quando ele se aposentou, vindo a falecer 5 anos depois, em 1939. Este filme é sobre a vida do idoso Dom Juan, baseado na peça Em Nome da Rosa, de 1920, de Henry Bataille. Foi feito pela London Films Productions em Elstree, Barking Wood, e distribuído pela United Arts. A sinopse. Depois de muitos anos no exílio, Dom Juan retorna a Sevilha em segredo e sua esposa ameaça então mandá-lo para a prisão. Na manhã seguinte, ele fica surpreso ao descobrir que toda a cidade sabe que ele está de volta, o que não é surpreendente, pois ele teve uma grande luta de espadas na chegada. Rodrigo, um admirador seu, segue Dom Juan por toda a parte, querendo ser igual a ele, e poder dar uma boa impressão. Dom Juan se prepara para fugir para a França, mas Rodrigo é morto por um marido ciumento que acredita que Rodrigo é Dom Juan, e toda Sevilha agora acredita que Dom Juan está morto. Ele comparece ao seu próprio funeral magnífico, mas encontra muitos desconfortos agora enquanto finge que Dom Juan está morto, além de finalmente resolver as coisas. Vamos falar do filme de 1948, As Aventuras de Dom Juan. Este é um filme americano, do gênero aventura romântica em estilo capa e espada, dirigido por Vincent Sherman. A sinopse. Depois de se envolver com uma aristocrata casada e se passar por um nobre para fugir, o grande espadachim e mulherengo espanhol do século XVI, Dom Juan, é preso na Inglaterra e só a intervenção do embaixador do seu país e do seu amigo pessoal, o Conde de Poland, consegue livrá-lo da masmorra. Com a promessa de que Dom Juan deixará de lado sua vida lasciva, o Conde o envia com uma recomendação à Rainha Margarete. Dom Juan cumpre o acordo e volta à Espanha depois de 10 anos, mas logo se envolve em uma briga com a guarda sobre as ordens ilegais do ambicioso Duque de Lorca. Ele consegue escapar e se apresenta à Rainha Margarete. Ele conta à rainha e ao rei da sua briga, mas não consegue provar a culpa do Duque. A rainha está ciente da reputação de mulherengo de Dom Juan, mas como não gosta do Duque, resolve nomear o aventureiro como instrutor de esgrima e mantê-lo na corte. O Duque continua com seus planos de levar a Espanha à guerra com a Inglaterra, e logo só a espada de Dom Juan se colocará contra sua traição. Prêmios e indicações para esse filme. O filme venceu o Oscar de melhor figurino em cores de 1950, contemplando os figurinistas Leah Rhodes, Marjorie Best e William Travilla. Um dado curioso é que William Travilla
foi o figurinista que desenhou o vestido branco usado por Marilyn Monroe no filme O Pecado Mora ao Lado de 1955. Para quem não sabe, a famosa cena da Marilyn Monroe quando ela está passando por cima do ventilador, né, o vestido sobe. Depois vocês veem aí no YouTube. Essa peça foi vendida em um leilão em 2011 pela bagatela de 4,6 milhões de dólares. O filme de 1991, Dom Juan no Inferno. Este filme é um filme espanhol dirigido por Gonzalo Suárez, tendo como protagonista o ator Fernando Guilhem como Dom Juan. Na sinopse, tudo acontece nos tempos do rei Felipe II, quando este começa a perder todas as terras conquistadas por seu pai Carlos I. Contra esse pano de fundo aparece Dom Juan, um homem que verá seus desejos se tornarem realidade. Esse longa-metragem foi filmado em Madrid, em Segóvia, El Escorial, Toledo, Sanabria, Guadalajara e El Canavat, ou seja, em várias cidades da Espanha. E ele venceu o prêmio Goiás, que é o Oscar espanhol, na categoria de melhor ator para Fernando Guilhem, sendo indicado em outras 6 categorias: melhor filme, música original, fotografia, direção de arte, direção de produção e figurino. O filme também ganhou a medalha Círculo de Escritores de Cinema em 1990 como melhor direção para Gonçalo Suárez. Agora o filme Dom Juan de Marco, de 1996. É um filme americano do gênero romance dirigido por Jeremy Levin e produzido por Francis Ford Coppola, Michael De Luca e Freddie Funks, tendo como protagonista o ator Johnny Depp, conhecido por seu personagem Jack Sparrow dos filmes Piratas do Caribe. O filme conta a história de um rapaz usando uma máscara negra que ameaça jogar-se do alto de um edifício. O jovem John Arnold DeMarco, que é o Johnny Depp, afirma ser Dom Juan, o lendário conquistador de mulheres, e por ter perdido seu verdadeiro amor, caiu num estado de depressão profunda. O psiquiatra Jack Mickler, que foi interpretado pelo ator Marlon Brando, é chamado para salvá-lo. No início, o psiquiatra parece cansado, pronto para aposentar-se, mas à medida que Dom Juan começa a descrever a sua vida amorosa, Jack sente-se revigorado. Ambos se envolvem num curioso relacionamento que beneficia até a mulher do psiquiatra, Marilyn Mickler, interpretado pela atriz Faye Dunaway, sempre relegada a segundo plano pelo marido. Este filme foi indicado ao Oscar de 1996 na categoria de melhor canção original, com a música Have You Ever Really Loved a Woman, de Bryan Adams, e indicado ao Globo de Ouro de 1996 nos Estados Unidos de melhor trilha sonora e melhor canção original. Bom, galera, por hoje nós terminamos. Na próxima aula continuaremos a falar sobre algumas das outras peças escritas e encenadas por Molière. Um bom dia a todos e até mais tarde.